sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Hoje é nosso último dia de matéria do Centro de Reprodução Gallup, que fica bem pertinho de Uberlândia, a mais ou menos 11 quilômetros. Mas, antes de irmos embora, vamos conhecer algumas regras e normas de adaptação da vigilância sanitária junto ao Ministério da Agricultura. Confira! Foi regulamentada pelo Decreto 187, de 9 de agosto de 91, que definiu a atuação do Ministério da Agricultura para a inscrição de reprodutores e o registro de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, bem como a fiscalização dos portos e dos postos de fronteira. O decreto regulamenta ainda a importação, a exportação e a apuração de irregularidades e infrações. Atos do Ministério complementam e detalham a legislação sobre a reprodução animal. Quando a gente fazia esse serviço ambulatorial, nós atendíamos tanto a reprodução quanto clínica. Então, entra cólica, claudicação, doenças infecciosas, todas essas coisas, tudo a gente também atendia. Algumas cirurgias a campo. Então, quando nós montamos a central, essa ideia veio junto também, porque os clientes acabaram trazendo, continuou, né? Então, mesmo sendo uma central de reprodução, que é a ideia principal, ainda assim nós atendemos muitas cólicas, muitas claudicações, potros doentes, então acaba que vem tudo para cá. Então a gente atende tudo um pouco. É um pouco da diferença também, o modo como trabalha, por exemplo, uma universidade e uma instituição particular como a nossa. Numa universidade você tem vários departamentos, cada um especializado numa área, mas a gente que trabalha a campo, a gente não escolhe o que a gente vai atender. A gente acorda de manhã, a gente não sabe se a gente vai ver um cavalo com tétano, com cólica, ou se a gente simplesmente vai inseminar, fazer embrião. Então, na verdade, cada dia, às vezes a gente acorda achando que tem pouca coisa para fazer e acaba virando a noite trabalhando. Então, de novo, é a demanda, né, que acaba moldando o serviço que a gente presta aqui. E para o proprietário também é bom, porque ao mesmo tempo que a gente vai no áreas dele, por exemplo, para mexer com a reprodução, se tem um cavalo com cólica, um cavalo manco, alguma coisa, a gente abrange toda essa parte. Então eles não precisam chamar um outro veterinário, a não ser um caso mais cirúrgico, que aí a gente não realiza aqui. Então a gente consegue juntar tudo isso para também agradar o proprietário, né? A saúde animal, numa visão ampliada, envolve questões relacionadas a enfermidades dos animais, saúde pública, controle dos riscos em toda a cadeia alimentar, assegurando a oferta de alimentos seguros e de bem-estar animal. Para assegurar a saúde animal, é necessária a existência de serviços veterinários bem estruturados, capacitados e aptos para a detecção e adoção precoce de medidas de controle e erradicação das doenças. Em sintonia com a Organização Mundial de Saúde Animal, reconhece os serviços veterinários como um bem público mundial. O Serviço Veterinário Brasileiro é responsável pela condução da política de saúde animal e compartilha isso com o setor privado, as responsabilidades para a aplicação dessas medidas que vão objetivar a melhoria da saúde dos animais. Para você poder trabalhar e manipular sêmen de equino, você tem que seguir uma série de normas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura. Dentre diversas coisas, como eu já citei, a água tem que ser analisada anualmente, a gente tem que ter controle de praga prestado por uma empresa terceirizada, as estruturas onde a gente trabalha todas têm que ser azulejadas e a gente tem que ter diversas salas específicas. Por exemplo, semi-congelado, que é mantido em tambor, tem que ter uma sala exclusivamente para o seu armazenamento. Eu não posso, por exemplo, colocar um tambor de nitrogênio dentro do laboratório, coisa que antigamente poderia. A gente tem que ter uma sala exclusivamente para expurgo, onde a gente vai lavar o material sujo, passa através de um óculo para uma outra sala, onde é feita empacotamento e esterilização, outra sala armazenamento e outra para montagem do material a ser utilizado. A gente também tem, por lei, que mantém um vestiário para os funcionários e esse tipo de estrutura acaba encarecendo um pouco toda a obra, né? Mas no fim das contas isso permite, isso que garante que a gente possa comercializar sêmen dentro de todo o território nacional, Estados Unidos e também a União Europeia. Para prevenir, controlar ou erradicar doenças dos equinos, o PNSE promove as seguintes atividades: educação sanitária, estudos epidemiológicos, fiscalização e controle do trânsito dos equinos, cadastramento,
fiscalização e certificação sanitária de estabelecimentos, intervenção imediata quando suspeita ou ocorrência de doença, vigilância epidemiológica, fontes de informação do sistema de vigilância para doenças de equinos, serviço veterinário oficial, federal, estadual ou municipal por meio de atividades de inspeção em matadouros, fiscalização dos estabelecimentos, fiscalização de eventos, fiscalização do trânsito dos animais e monitoramento soro-epidemiológico. E a comunidade, que representa por proprietários de animais e seus prepostos, médicos veterinários, transportadores e demais prestadores de serviço agropecuário. Tem uma outra estrutura onde os animais com doenças infectocontagiosas ficam, porque eles não podem ficar dentro do barraco, onde tem águas sadias. Os animais que ficam aqui dentro, eles têm problema locomotor, tem alguma laceração ou mesmo cólicas. Esses animais, eles, independente da enfermidade que eles tenham, é algo que não é contagioso. Os contagiosos, eles ficam numa estrutura separada de quarentena, então eles são tratados totalmente independente. O garfo que limpa a baia, o balde que recolhe o esterco, fica sempre lá, não sai de lá. E terminou o serviço aqui 5 horas da tarde, aí o menino vai lá, ele vai limpar, e aí depois de lá ele toma banho e não volta para cá. Os esforços para prevenir a proliferação de novas e antigas doenças de equinos no Brasil se concentram na importação e exportação desses equinos, no descarte correto dos materiais usados no cotidiano desses animais e também em potenciais agentes multiplicadores. Hoje, em equinos, a maior parte da inseminação artificial que a gente usa é com sêmen fresco, não é com sêmen congelado. Eu diria, aqui na Central, talvez 85% de tudo que a gente faz é sêmen fresco. Semi-congelados são um pouco mais complicado o manejo, porque a égua tem que vir para a central. A gente não presta esse serviço a campo de inseminação com semi-congelado. Outro serviço que a gente presta aqui é transferência de embrião. A transferência de embrião nada mais é do que o mesmo procedimento de inseminação, só que em vez de a gente deixar a égua carregar aquele potro e gerar o potro, a gente tira aquele embrião dela e transfere para uma receptora, de modo que essa égua possa continuar com a atividade dela. Se é uma égua que está em esporte, em treinamento, ela pode voltar para o treinamento. Se é uma égua de alto valor genético, o cara quer fazer, por exemplo, 2 potros, onde o normal seria 1 por ano, ele pode fazer também. Sejam domésticos ou selvagens, os cavalos têm grande necessidade de companheirismo. Os cavalos são amigos, brincam juntos, procuram uns aos outros e pastam juntos. Os domésticos, solitários, fazem amizades com vacas, jumentos e até mesmo com o homem. Embora irmãos e irmãs vivam geralmente juntos e os potros da mesma idade relacionem-se entre si, não há um padrão fixo de amizade entre os cavalos, nenhum motivo óbvio para eles quererem tanto fazer amigos. Mas é provável que a amizade ajude a criar um sentimento de identidade de grupo entre os cavalos selvagens. Lamber, brincar e cheirar são sinais de comportamento amigo, mas as carícias mútuas em que os cavalos se esfregam ou mordem a crinas uns dos outros indicam uma ligação ainda mais especial. Mais uma semana do nosso programa Aras e Raças chega ao fim. Mas com ele, só coisas boas ficaram. Afinal, pudemos adquirir várias novas informações. E quer uma notícia boa? Semana que vem retornaremos com um novo Aras e um novo tema para você. Um forte abraço, bom fim de semana, fiquem com Deus e até lá!